Gente, eu sou o Daniel Farias, né, historiador, professor. Tenho esse canal aqui ao lado do meu amigo Décio Santiago, também historiador, e onde nós dialogamos sobre história, política, sociologia e por aí vai. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixe aquele joinha e aproveita e se inscreve, que aí fortalece ainda mais o nosso trabalho. Esse trabalho, né, esse canal que a gente adora manter. E hoje no vídeo, né, de hoje, eu gostaria de falar sobre um ramo da literatura que tem muito a ver com história, né, que a historiografia não pode negar, da mesma forma que a historiografia não pode negar as histórias em quadrinhos e o valor do cinema para o ensino, que é os romances históricos, gente. Os romances históricos aí, depois do cinema, depois dos HQs, está ganhando muito espaço, né? Eu, particularmente, sou um grande fã dessa área, que é basicamente áreas de escrita, né? Geralmente a, a historiografia europeia, existem alguns historiadores que estão migrando para essa área, né? Da escrita de histórias ficcionais com um pano de fundo histórico, ok? Mas que é um evento real, mas que cria ali eventos e personagens que realmente que não existiram na realidade, mas acaba narrando os acontecimentos pelo ponto de vista daquele personagem criado, né? Conhecido como testemunha histórica, basicamente. Ele cria um personagem dentro da narrativa, né? Por exemplo, Guerra dos 100 Anos. Cria-se um personagem que não existe e se vê a Guerra dos 100 Anos, acaba ensinando e passando os principais tópicos desse conflito, desse evento, através das lentes daquele personagem. E isso é testemunha, né? Testemunha histórica. Dentro desse ramo de romances históricos, é bastante comum. Outra coisa que deve ser salientado é que nós não estamos falando de romances de época, não é? É relacionado a casamento e por aí vai. Não, nós estamos falando de eventos, né? Geralmente eventos aí que tem como protagonistas, livros que tem como protagonistas é, o gênero masculino, né? Inclusive é direcionado ao gênero masculino, ok? E que se apoia muito na veracidade tanto da época, ok? Tanto da época quanto no contexto histórico, ok? E um dos principais autores e o meu favorito, não é, que não pode se deixar de citar, é o famoso Bernard Cornwell, ok? Autor aí de mais de 40 livros, batendo aí quase 50 livros. Realmente se pede o número de livros que esse cara já escreveu desde a década de 70. Ele não é historiador, né? Ele mesmo se fala que ele é aspirante a historiador. Ele é jornalista e ele escreve muito sobre a história inglesa. Ah, Daniel, mas por que você está falando sobre um jornalista, né, que não é nem historiador? Ele é um dos autores de romances históricos mais vendidos aqui do Brasil. É um dos mais importantes do mundo, para falar a verdade. Eu, particularmente, já li mais de 25 livros dele, desde o período do ensino médio. Inclusive, foi uma das inspirações para eu fazer história, para eu estudar história. Foi ler, não é? Mergulhar no mundo desenvolvido e estudado por esse cara. Né? E o incrível, digo cara não, senhor. E o incrível, gente, é que ele sempre coloca em suas últimas páginas uma nota histórica. Ó, ele sempre coloca essas notas históricas, né, salientando algumas coisas que ele mudou, né, coisas que realmente não existem, coisas que não se tem dados, fontes e porquê, e por aí vai. Isso raramente se vê em livros de romance histórico, ok? E ele escreveu aqui a série O Último Reino, que está agora uma série agora pela Netflix, né? Last Kingdom, ok? Esse aqui é uma das séries mais famosas dele. Se não me engano, existe 12 volumes. O 13º vai sair agora. O 12º ou 13º. É tanto livro que chega você perde a conta, né? E outro que não poderia deixar de citar, de falar, de comentar, é historiador, na realidade, né, que migrou, saiu da área de ensino e foi para a área
de escrita, de produção, que é o Kon Iguchi. Ó, Kon Iguchi. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. O Kon Iguchi, vou ver se eu mostro aqui a foto dele. Pronto. Ele é historiador para a Universidade de Oxford. É isso. Ele acaba saindo da profissão, né? E vai ser escritor. E acaba escrevendo uma série de livros aí. Que vai, né, ao se alterar o momento histórico, o contexto histórico faz o recorte também geográfico, não é? E o Kon Iguchi, ele escreve esse livro aqui, esse foi o primeiro livro que eu li dele, né, Os Portões de Roma, que é uma série sobre o Júlio César, né, Júlio César e seu amigo Brutus. Esse livro aqui é fenomenal, porém, como historiador como historiador tenho que criticar algumas alterações que ele faz na história, né? E quem é da área da história, você percebe que existe ali uma mudança, não é? E porém ele encerra muito bem, a narrativa é muito boa, né? Quem lê o livro dele, os livros dele, se interessa pelo assunto. Ele faz um panorama muito bem feito da Roma antiga, é incrível, não é? Termina o livro, essa série termina, se não me engano, em 5 ou 6 livros. Eu só li até o 5º, ainda tem para ler o 6º, que é o de Augusto, né? Que os fãs pediram tanto que ele escrevesse posteriormente a queda de Júlio César, que ele escreve aí o derradeiro, que é o de Augusto, a vitória de Augusto, né? Otávio Augusto, que viria a ser aí o primeiro imperador de Roma. Ele tem mais 2 séries, que é Guerra das Rosas, que terminou recentemente, e o mais famoso dele, que não é sobre o imperador, né? Não é sobre Roma, é sobre Gengis Khan, né? Os Senhores dos Ossos, se não me engano. Esse eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas é a Magnus Opus do autor, né? Kon Iguchi, gente. Vale ser lido, ok? E outro que é clássico dentro dessa área de romances históricos, que é o Christian Jack, não é? Com a série Ramsés. Ele não é historiador, gente. Vou mostrar a foto aqui, não sei se vai focar. Isso. Ele não é historiador, entendeu? Ele é arqueólogo, ok? De tanto estudar sobre o Egito, de tanto fazer escavações e por aí vai, ele decide, né, fazer um romance histórico sobre o Egito. E o personagem principal dos seus romances é o Ramsés. É uma série de 5 livros contando toda a vida do Ramsés, seus amores, suas guerras, suas derrotas e por aí vai. E um dos seus melhores amigos, né? Isso é interessante. É uma coisa que quando se inicia a leitura, fica se perguntando para onde vai, né? E um dos seus melhores amigos é o Moisés, sim, o Moisés, o hebreu da Bíblia, e por aí vai. Porém, ele aproveita lacunas na historiografia da época, né, em pesquisas, lacunas em registros historiográficos, para contar, né, sua versão dos fatos. Então, é uma liberdade poética, não é? De que Ramsés tinha um amigo chamado Moisés, claro, aí apoiado nos textos antigos da Bíblia também. É uma série que vale super a pena ler, Ramsés, né? Eu acredito que ele é melhor, a escrita dele, ele ainda é melhor do que o do Kon Iguchi, né? O Kon Iguchi aqui com os Portões de Roma, esse aqui é o primeiro livro dele, não estava ainda com a escrita aprimorada, então vai se achar bem enfadonho em algumas partes. Mas o Ramsés é diferente, ok? E uma coisa que deve ser citada nesses 3 livros, né, é que sim, é para o público masculino, entendeu? Inclusive existe uma grande parcela de fãs do gênero feminino também, isso não exime, né? Ponto. E tem também uma grande questão de descrições de batalhas, né? A questão de ação, violência, por aí vai. Mas ao todo tempo, a todo momento, tem como objetivo principal contar, né, dar o contexto da política, da sociedade, da cultura, né, do lugar, ali do recorte geográfico que esses autores estão utilizando, ok? E eu quis fazer esse vídeo aqui hoje porque é uma área da literatura que está sendo bastante subestimada,
Geralmente aqui no Brasil, geralmente é sempre colocado no mesmo bolo de romances de época, sendo que não é a mesma coisa, ok? Outra questão também que está batendo também na tecla, está sendo trazendo dentro da historiografia, dessa vez dentro da historiografia, um valor, né? Aí, como eu falei, ao lado de cinema, HQs, tem esse lance, esse tópico de romances históricos, gente. É a forma mais fácil, ao meu ponto de vista, mais fácil não, vou refazer as minhas palavras. É uma das formas ali de captar a atenção de novos interessados, né, de interessados na história, na sociedade e por aí vai, quebrando, né, o estigma estático do ensino de história atual aqui no nosso país. Então fica aí a indicação, são livros fáceis de se achar, são livros baratos de se conseguir, ok? E por hoje é só. Tchau, tchau, gente. Deixa aquele joinha e nos vemos semana que vem.